Olá, que a graça do Senhor Jesus esteja com você. Estamos no último dia da semana para fazer um resumo daquilo que nós estudamos. Agradeço a sua companhia e também a sua interação compartilhando esse vídeo com alguém. Saiba que essa atitude tem feito a diferença espiritual na vida de muita gente, viu? Se ainda não é inscrito no nosso canal, não se esqueça de se inscrever, hein? E ao final de deixar o seu gostei, porque isso para nós é importante. Vamos lá. O apóstolo Paulo é uma sumidade. Quando se trata de pregação do Evangelho, quando se trata de missão transcultural, nós precisamos olhar para o apóstolo Paulo e aprender. Porque o apóstolo Paulo não somente tinha o conhecimento formal, porque era um poliglota, era um homem de muita sabedoria, mas também era um homem dotado do Espírito Santo e através do Espírito ele alcançou o coração de muita gente para o Evangelho. Ele chegou lá na cidade de Atenas, você se lembra, o centro da filosofia grega. E ali, naquele local, ele tinha que pregar o Evangelho, porque onde ele estava, ele fazia questão de pregar. Mas como pregar para uma cidade tremendamente idólatra como aquela? Havia espalhado por toda a cidade altares a deuses diferentes, até que ele encontrou um altar que lhe chamou a atenção. Estava lá na inscrição desse altar ao Deus desconhecido, ou seja, o Deus que é adorado naquele altar era um Deus desconhecido. E aí o apóstolo Paulo, estudando a religião, o costume, né, daquela cidade, daquelas pessoas, encontrando esse altar, ele usa esse ponto como ponte. Ele usa esse ponto como ponte para alcançar aquelas pessoas. Ele começa a falar e as pessoas se interessam por que ele estava falando, achando, ele está pregando deuses estranhos, nós não sabemos nada desse Deus que ele está pregando. Chama ele aqui por Areópago. Areópago era um anfiteatro onde todas as filosofias, todas as novas doutrinas, ideias eram colocadas sob julgamento diante de uma audiência, e Paulo deveria defender ali a sua crença. Mas como ele ia fazer isso? Queridos, e aqui está a pérola da sabedoria. Ele não foi militante, não foi combativo, ele não estava ali para disputar com aquelas pessoas quem estava certo, quem estava errado acerca da religião. Não, ele não irritou os seus ouvintes, ele os elogiou. Olha, eu quero elogiar vocês. Vocês são muito religiosos, eu vi que vocês adoram vários deuses. O fato deles adorarem outros deuses era algo positivo naquelas circunstâncias, porque se eles já adoram um outro Deus, poderia, pela compreensão, adorar o Deus que Paulo precisamente estava pregando. Diferentemente, é você tentar pregar para alguém que não acredita, um ateu que não acredita nos seres sobrenaturais, no mundo espiritual, totalmente secularizado. Essa pessoa não vai querer nem sequer te ouvir. Aquelas pessoas tinham muito interesse em ouvir porque eram religiosas. O apóstolo Paulo, então, toma isso como ponto de partida. E aí, estudando a sua cultura, estudando a sua religião, percebeu ali algo que ele poderia explorar e o explorou com muita força. Foi exatamente a existência ali de um altar ao Deus desconhecido. Meu amigo, minha amiga, nós precisamos aprender isso. No tato com as pessoas, nós precisamos primeiro respeitá-las. Nós não temos o direito de desrespeitar a fé de ninguém. As pessoas acreditam no que acreditam e às vezes por conhecermos a verdade precisamente, nós entendemos que o que eles acreditam são coisas equivocadas, está diferente do que ensina a palavra de Deus. Mas nós devemos ter sabedoria e tato para alcançar essas pessoas. Nunca se esqueça disso. O apóstolo Paulo nos dá esse grande exemplo de como nós devemos alcançar as pessoas, usando algo comum entre nós e elas, elogiando aqueles pontos positivos que estão próximos da verdade e usando-os para alcançar essas pessoas. E o apóstolo Paulo fez precisamente isso. Olha, o Deus que vocês adoram se conhecer é aquele que eu prego. Sabe quem ele é? Ele é o Criador do céu, da terra e tudo que nele existe. Ele dá vida, respiração a todas as pessoas. Ele não habita em santuários feitos por mãos humanas e nem é servido por mãos humanas. Não, esse Deus é o Deus que quer ser conhecido por você. Porque se de repente você tateando, você vai encontrá-lo, porque ele não está longe de nós. É um Deus que quer que você o conheça. É um Deus que te ama, é o seu Criador.
e você depende dele, você precisa respirar para sobreviver, ele que dá respiração a todos, então você depende exclusivamente dele. Então esse é o Deus que eu prego a vocês. Aí ele dá advertência. Porém, esse Deus que é o nosso Criador, se você recusar conhecê-lo, saiba que ele vai julgar o mundo com justiça por meio do varão que ele ressuscitou dentre os mortos. Quando ele falou da ressurreição dos mortos, aí alguns zombaram e outros disseram, nós queremos ouvir você mais acerca desse assunto. E eles ouviram, e eles pesquisaram de maneira pessoal o que Paulo estava falando e tiveram ali a oportunidade de comprovar que Paulo tinha razão e muitos acreditaram em Cristo. Inclusive um areopagita, aquele que trabalhava no Areópago, e Dâmaris, são pessoas influentes, eram pessoas influentes naquele meio, né? Escute essas palavras. Por meio do contato direto com o povo, do estudo da sua cultura e religião, e do respeito por sua devoção espiritual, Paulo conseguiu algo notável em Atenas, algo que é um tesouro de conhecimento para a igreja. Ele evitou irritar os ouvintes. Isso foi uma grande realização inspirada por Deus. E de acordo com Ellen White, isso é um tesouro de conhecimento ao qual, como igreja, precisamos prestar muita atenção. Querido amigo, querida amiga, nós estamos diante de uma grande missão, de falar de Jesus para as pessoas dentro das suas crenças. Que eu e você tenhamos essa sabedoria, essa disposição. Nunca se esqueça do elemento básico da comunicação. Primeiro, as pessoas aceitam você e depois aquilo que você tem a dizer. Se você não fazer amizade com as pessoas, elas não irão lhe dar atenção. Não irá ouvir o que você está dizendo. Por mais que seja verdade, por mais que seja importante, elas não ouvirão. Pregar evangelho é uma questão de sabedoria, que você seja recoberto dessa sabedoria divina no dia de hoje, ao pregar para alguém nas suas atividades durante esse dia. Vamos orar. Pai, nos ajude, Senhor. Pedimos humildemente com Teu Espírito, para que tenhamos sensibilidade para essas coisas e possamos ter acesso ao coração das pessoas a fim de testemunhar desse grande amor. Pedimos humildemente em nome de Jesus. Amém. Foi muito bom estar com você essa semana. Amanhã começaremos uma nova temática e espero você ansiosamente. Aproveite bem o seu final de semana.